A Guerra dos 100 Anos, ou melhor, a Guerra dos 116 anos, porque durou de 1337 até 1453. Na verdade, seriam 116 anos, mas não foram ininterruptos. Mas o que foi essa Guerra dos 100 Anos? Foi um processo que acabou atrasando a centralização, tanto francesa quanto inglesa. É claro que a França vence essa guerra. Essa guerra, a Guerra dos 100 Anos, foi deflagrada quando o trono francês ficou sem um herdeiro macho, né? O rei só teve herdeiras fêmeas. Aí o bobinho do rei britânico, que o nome dele era Eduardo III, quis reivindicar o trono por uma espécie de sucessão da árvore genealógica que acontecia na época. Esse conflito tinha muito a ver com as regiões de Flandres, que era, na verdade, era uma área de grande importância para a produção de lã naquela época, que era o comércio da época. Essa guerra, ela acaba motivando o Henrique V a desempenhar a primeira tentativa de criar uma marinha real. E é isso que importa na nossa bibliografia aí para a questão de história naval. Que mais que a nossa bibliografia, nossas apostilas, até os livros eles falam? Eles falam o seguinte: a Guerra dos 100 Anos, eles acabam ativando o comércio marítimo. Mas por que eles ativaram o comércio marítimo no Atlântico, diga-se de passagem? É porque praticamente a utilização dos caminhos e as rotas terrestres por essas regiões ficaram impossibilitadas devido à insegurança. Isso aconteceu porque as rotas terrestres que cruzavam a França, que eram importantes para a articulação do comércio continental, ficaram comprometidas pela guerra. A partir daí surgiram rotas alternativas. A primeira delas, marítima, contornava a Península Ibérica, dinamizando a atividade mercantil entre Portugal e Espanha. A segunda era fluvial, e incluía a difícil travessia dos Alpes, seguida da navegação pelo rio Reno até Flandres, na Europa. Nessa guerra, o rei inglês chegou até a fazer uma espécie de acordo com os armadores dos navios, que deveriam, se necessário, serem transformados em navios de guerra através de uma pequena alteração nas suas embarcações. Ou seja, os navios mercantes poderiam virar possíveis navios de guerra. Durante toda essa guerra, o Canal da Mancha foi o teatro das grandes contendas navais entre os ingleses, flamengos, frísios e franceses, principalmente, sem que dessas pugnas surgisse alguma potência de característica eminentemente marítima, dominando as rotas oceânicas com suas frotas de guerra e mercante, como faziam então no Mediterrâneo as repúblicas italianas. As próprias batalhas navais da Guerra dos 100 Anos foram mais entre choques de exércitos embarcados que procuravam cruzar o largo fosso de água salgada. A tática da época da Idade Média, claro, era a abordagem. E a Inglaterra? A Inglaterra, nesse contexto, ela acabou mais tarde dominando os mares, né? Só organizou sua marinha de guerra como força militar, independente, regular, no reinado lá de Henrique VIII, 1509. Bom, isso é o que fala a nossa bibliografia, né? Um aspecto importante de tomar conhecimento em relação à Guerra dos 100 Anos foi a questão da Guerra das Duas Rosas, né? Que a Guerra das Duas Rosas acabou sendo uma consequência da Guerra dos 100 Anos lá na Inglaterra. Sabemos que a Inglaterra perdeu a Guerra dos 100 Anos. A Guerra das Rosas foi resultado de problemas sociais e financeiros decorrentes da Guerra dos 100 Anos. Claro que combinado com um reinado considerado fraco de Henrique VI, que perdeu muitas das terras francesas conquistadas por seu pai, o rei Henrique V da Inglaterra, e foi severamente questionado pela nobreza. Bom, gente, isso era o que tinha para falar aí sobre a Guerra dos 100 Anos. Até a próxima e tamo junto.